Olá, irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos desenvolvido o tema Ministério do Discipulado e um dos assuntos tratados foi concernente à necessidade do discípulo saber lidar com o pecado. Nós introduzimos no devocional passado o assunto definindo o que é pecado e as consequências dele em nossas vidas. Hoje, nós vamos ver como Deus olha para o nosso pecado e como podemos vencê-lo. E eu quero começar lembrando de que agora, em Cristo, nosso pecado foi julgado por Deus em Cristo Jesus, conforme nos diz Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Se eu pecar, Deus irá me tratar, irá me corrigir como um pai ao seu filho. E um texto que me ajuda a entender isso se encontra em Hebreus, no capítulo 12, dos versos 5 a 11, onde nós lemos: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas estes para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Que texto esclarecedor para nós como filhos de Deus. Então, o que eu posso lhes dizer é que, diante do fato de que nós não seremos mais julgados pelos nossos pecados, Deus irá nos disciplinar, havendo da nossa parte uma atitude pecaminosa. E mais um detalhe: Deus permitirá que nós colhamos aquilo que havemos plantado. Em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o que eu posso fazer com o pecado? Bom, primeiramente, eu preciso admitir que o pecado é a minha própria culpa e de mais ninguém. Eu devo reconhecer a minha condição de pecador. Eu devo assumir a minha responsabilidade pelo meu pecado. Jamais poderei corrigir qualquer coisa na minha vida se eu não encarar a minha responsabilidade. Veja o que diz Provérbios, no capítulo 28, verso 13.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma outra atitude que eu preciso ter diante do pecado é de não permitir que pensamentos pecaminosos ocupem a minha mente. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo diz que devemos destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso é feito de que forma? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isto é uma atitude de obediência à palavra, é uma atitude de dedicação a buscar na palavra o nosso fortalecimento espiritual. Uma outra atitude é não dar lugar à carne. Eu devo matá-la, conforme lemos em Colossenses 3,5, que diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Uma outra atitude que eu preciso ter para combater o pecado na minha vida é reconhecer em Jesus Cristo que eu estou morto para o pecado. Um homem morto não pode pecar, ou não irá pecar. Morto no sentido de estar separado. Se eu estou na presença de Deus, buscando a presença de Deus, as minhas inclinações serão para uma vida que agrade ao Senhor. E para isso eu preciso julgar o pecado. Eu preciso concordar com Deus que aquilo que Ele considera pecado é, de fato, pecado. E então, confessar os meus pecados ao Senhor, conforme nos orienta o apóstolo João, em 1 João 9, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado e injustiça. Irmãos, é muito importante que nós entendamos a necessidade de fazermos continuamente a manutenção do nosso coração, guardando a palavra de Deus nele, para que então nós possamos combater o pecado. 1 Coríntios 10, 13 nos diz que Deus nos dá um meio de escape para a tentação. E esse meio de escape é a palavra de Deus. No Salmo 119, versículos 9 a 11, nós lemos: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Portanto, o escape que o Senhor tem providenciado para nós diante das tentações é a palavra dele. Jesus Cristo venceu sua tentação usando as Escrituras, citando as Escrituras. A única forma segura de vencer o pecado em nossas vidas é através do poder da palavra de Deus, guardando-a em nosso coração e aplicando-a em nossas vidas. Ouçam o que dizem estes textos. Eu quero começar com o Salmo 119, versos 97 a 99, que diz: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois sempre estão comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. E o verso 104 diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho.
A palavra de Deus nos livra das ciladas do nosso próprio coração e também nos fortalece para vencermos as tentações que porventura venham de fora também. Hebreus 5,14 nos diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quer dizer, um cristão, um discípulo de Cristo que se dedica a estudar a palavra de Deus, a meditar nela, a lê-la com atenção, aplicando o seu coração, a memorizar as Escrituras, esta pessoa vai refletir no seu caráter a mente de Cristo. Também nós precisamos confiar nas promessas de Deus para nos purificar e para lutar nossas batalhas por nós. O nosso Deus está ao nosso lado, o nosso Deus está conosco e é Ele quem nos conduz a uma vida vitoriosa. E nós não podemos esquecer de que precisamos andar do poder do Espírito Santo. Isso tudo exige de nós uma atitude de piedade, de entrega, de consagração de vida. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.